Você já teve um momento que deveria ser bom e não foi? Não porque aconteceu algo ruim, mas porque era diferente do que você imaginou. Sabe a conquista que chegou e não tinha o sabor que você esperava? Ou aquele encontro que aconteceu e faltou algo que você não conseguia dizer? Ou mesmo aquela fase que começou e em vez de alívio veio uma certa estranheza? Saiba que isso tem um nome, e hoje eu quero falar sobre ela, a expectativa. Não no sentido simples de esperar que algo aconteça, mas no sentido mais profundo e mais silencioso. No sentido de carregar uma imagem do que as coisas deveriam ser, no sentido do que você deveria ser, no sentido também do que a vida deveria parecer, mas não é. Essa imagem é invisível na maior parte do tempo, mas ela está lá e ela opera, comparando o que é com o que deveria ser e cobrando sempre a diferença. Você está ouvindo o programa Em Relação. Eu sou o Luiz Marcelo e hoje a gente vai falar sobre esse mecanismo, de onde ele vem, o que ele faz com a gente e o que é possível quando a gente começa a questioná-lo. Vamos pensar em um jovem que havia dedicado anos aprendendo a arte da cerimônia do chá. Não era uma coisa simples, era uma prática inteira. Pensa, cada gesto, cada movimento, cada detalhe tinha um lugar, um ritmo, até mesmo um significado. E este jovem da nossa história havia estudado com dedicação genuína. Havia errado, repetido, refinado a técnica. Havia chegado também num ponto em que sabia com absoluta clareza como aquilo deveria ser. Um dia, um convidado importante veio visitá-lo, alguém que ele respeitava profundamente. E ele preparou tudo com muito cuidado: a sala, os utensílios, a água na temperatura certa, enfim, tudo. Aquele era o momento de mostrar o que ele realmente havia aprendido. Mas no meio da cerimônia algo aconteceu e que não estava nos planos. Ao servir, sua mão tremeu levemente e um fio de chá escorreu pela lateral da xícara. Ele parou e pensou: aquilo não deveria ter acontecido. A cerimônia perfeita que existia na sua cabeça havia sido interrompida por um detalhe mínimo, mas que, para ele, destruía tudo o que foi planejado naquele momento. Ele ficou parado, olhando para a xícara, sem saber como continuar. O convidado esperou um momento, claro. Então alcançou a xícara, bebeu em silêncio, pousou devagar e disse com uma simplicidade que não era descaso, era apenas presença. Estava quente o chá, estava bom, era chá. O jovem da nossa história ficou com isso por muito tempo. Não era uma crítica, tampouco um consolo. Era uma lembrança de algo que ele havia esquecido no meio de toda a preparação. Que o chá existia para ser bebido, não para ser perfeito, e que a expectativa do que a cerimônia deveria ser havia se tornado maior do que a cerimônia em si. Mas você deve estar se perguntando: de onde vêm as nossas expectativas? Antes de mais nada, preciso dizer: expectativa, ela não é o problema. Antecipar é humano. Imaginar como as coisas podem ser é parte do que nos move. É o que nos faz, por exemplo, planejar, sonhar, trabalhar em direção a algo. Sem nenhuma expectativa, a gente não teria qualquer direção. Mas o problema começa quando a expectativa deixa de ser uma bússola e vira uma forma de sentença. Quando o que deveria ser começa a julgar o que é. E aí vem uma pergunta que eu acho essencial fazer para você nesse momento e que a maioria de nós nunca se faz diretamente. De onde vieram as nossas expectativas? Porque, claro, nem todas são nossas.
Na verdade, uma boa parte delas não é. Algumas, por exemplo, foram herdadas da família, da ideia que existia na sua casa sobre o que é sucesso, sobre o que é uma vida que deu certo, sobre o que uma pessoa da sua idade deveria ter conseguido até agora. Outras vieram da cultura, dos roteiros invisíveis que a sociedade escreve e distribui sem pedir permissão. Sabe aquela coisa que dizem que até os 30 você deveria ter isso, até os 40 aquilo? Se ainda não tem, algo está errado? Então, e ainda há aquela que vieram de comparações acumuladas ao longo dos anos. Aquelas imagens de vidas alheias que foram virando uma espécie de referência do que a sua vida deveria parecer. Você escolheu alguma dessas expectativas? Provavelmente algumas sim, mas provavelmente muitas delas não. E carregar expectativas que não são suas e que talvez nunca foram suas, é um peso que a gente carrega sem nem saber que está carregando. A gente tem uma tendência em confundir expectativa e intenção. É certo que as duas apontam para frente. As duas envolvem querer algo, mas o que fazem com você enquanto você caminha é completamente diferente. Intenção, para você ter uma ideia, aponta uma direção e caminha. Ela diz mais ou menos assim: eu quero chegar ali, vou fazer o que posso e vou estar presente no caminho. Já a expectativa aponta uma direção e ela cobra. Ela diz algo mais ou menos dessa maneira: eu preciso chegar ali, e se não chegar, ou se chegar de um jeito diferente do que imaginei, algo estará errado. Percebeu? Uma te move, a outra te julga. E o julgamento da expectativa não espera o resultado. Ela acontece durante. Enquanto você está no meio do processo, a expectativa já está avaliando se o processo está correto, se o ritmo está certo, se você está no lugar em que deveria estar. E isso, minha gente, é tão exaustivo, mas tão exaustivo. E é por isso que tanta gente chega em determinadas conquistas completamente sem energia para comemorar. Não porque a conquista não importe, mas porque o caminho inteiro foi percorrido sob julgamento constante. E sabe, aqui está o custo mais silencioso de tudo. Quando você está no momento carregando uma expectativa forte do que ela deveria ser, você não consegue ver completamente o que ela é. O jovem da cerimônia do chá, por exemplo, estava tão dentro da imagem da cerimônia perfeita que não conseguiu estar presente na cerimônia real. O chá estava quente, estava bom, o convidado estava ali, presente, recebendo, mas ele não conseguia ver nada disso, apenas a xícara com chá escorrendo pela lateral. E isso acontece com a gente o tempo inteiro. Imagina que você está numa refeição em família esperando que seja de um jeito e passa o tempo todo notando o que está faltando em vez de estar com quem está. Em outra situação, você está num relacionamento esperando que o outro seja de um jeito e passa o tempo todo decepcionado com o que ele não é, em vez de se colocar curioso com o que ele é. Ou mesmo você está numa fase da vida esperando que ela tenha um sabor específico e passa o tempo todo esperando que aquele sabor apareça, ao invés de provar o que está na xícara agora. A expectativa não é só sobre o futuro, ela opera também no presente. Ela, na verdade, filtra o presente. E muitas vezes o que ela filtra é justamente o que tinha de mais real e de mais bom disponível. Além de tudo isso que eu trouxe para você, ainda existe uma dimensão das expectativas que merece atenção especial, que é o que a gente coloca nos relacionamentos, por exemplo. Porque a gente não só tem expectativa sobre si mesmo, tá? A gente tem expectativa e muito sobre os outros. Sobre como o parceiro deveria agir, sobre como os filhos deveriam ser, sobre como os amigos deveriam responder, sobre o que a família deveria oferecer. E essas expectativas, quando não são ditas, elas viram uma forma de ressentimento, muitas vezes silenciosa dentro da gente.
A pessoa não correspondeu ao que você esperava, mas ela nem sabia o que você esperava. E você se magoou com ela por não ter cumprido um acordo que só existia na sua cabeça. E isso, e isso, pessoal, destrói relações inteiras, de forma muitas vezes lenta, silenciosa, sem que ninguém consiga nomear exatamente o que deu errado. Porque o problema não foi o que o outro fez ou deixou de fazer, foi a distância entre o que ele é e a imagem do que você esperava que ele fosse. Por isso é tão importante que você se pergunte: você está vendo as pessoas da sua vida como elas são ou como você precisa que elas sejam? Não é uma acusação, tá? É um convite para olhar com honestidade. Porque quando você consegue separar a pessoa real da imagem que construiu dela, algo abre. Por exemplo, uma possibilidade de encontro que a expectativa estava bloqueando. No caso do jovem da nossa história de hoje, quando ele ouviu o convidado dizer estava quente, estava bom, era chá, algo se soltou nele. Não sei se você não foi derrota, mas foi alívio. O alívio de perceber que o momento não precisava ser perfeito para ser real, que o chá derramado não havia destruído nada, só a imagem que ele havia construído do que aquele momento deveria ser, e que o momento em si, com toda a sua imperfeição, com o tremor da mão, com o chá escorrendo, era um momento real, compartilhado, presente. Gente, às vezes, largar a expectativa não é resignação, é chegada. É finalmente estar no lugar onde você já estava, mas que a expectativa impedia de habitar com verdade que merece. Por isso, o convite de hoje é uma investigação em duas partes. A primeira é sobre você mesmo. Pega uma expectativa que você carrega há um tempo, sobre onde você deveria estar na vida, sobre quem você deveria ser, sobre o que deveria ter conquistado. E se pergunta com honestidade: essa expectativa é minha ou eu a herdei? Se for herdada, não precisa descartá-la automaticamente, tá? Mas precisa escolhê-la conscientemente. Ou não escolher também. Isso também é uma escolha. Já a segunda parte é sobre os outros. Pensa numa relação que tem gerado frustração ou distância e se pergunta: o que eu estava esperando que essa pessoa fosse? E o quanto dessa expectativa ela sequer sabia que existia. Não precisa ter resposta imediata, só fica com a pergunta. Porque muitas vezes a decepção não é com a pessoa, é com a distância entre ela e a imagem que você criou dela. E perceber isso não resolve tudo, mas abre uma porta que a expectativa mantinha fechada. Sabe aquela resposta que o rapaz deu para o jovem? Que o chá estava quente, estava bom, era chá? Essa resposta simples, ela me acompanha porque ela é um lembrete de algo que a gente precisa ouvir de vez em quando. Que a vida não precisa corresponder à imagem que construímos dela para ter valor, que os momentos não precisam ser perfeitos para ser reais, que as pessoas não precisam ser o que esperamos delas para merecer nossa presença, e que talvez o trabalho mais importante não seja ajustar a vida para caber na expectativa, mas aprender a estar presente no que a vida realmente é, com suas imperfeições, com seus desvios, com sua temperatura própria. Às vezes, o que está na xícara é melhor do que o que você imaginou, mas você só vai saber se parar de comparar com a imagem e começar a beber. Por isso, cuide de si. Agenda de atendimento, consultas comigo e outras informações você encontra no link inserido na descrição abaixo deste episódio. Obrigado por estar aqui, em relação comigo e em relação com você mesmo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo momento juntos.